Oi pessoal, vamos dar continuidade à leitura da Oresteia. Agamenon chega a Argos. O coro, que até então reprovava o rei, tomava por insanidade o comportamento dele quando da partida da expedição, por ter sacrificado a própria filha. Insanidade também o que ele fez em Troia, ter destruído os templos dos deuses locais. Diante do rei vitorioso, a vitória visível, o coro reconhece que ele traz benefícios para Argos, que ele cumpriu a justiça em Troia, né, fazendo-os pagar pelo rapto da Helena, que ele volta para restabelecer o governo em Argos, né? O rei, ele aceita essa conciliação com o coro. Ele, ao chegar, ele agradece a Argos e aos deuses de Argos. Agradece os deuses como companheiros dele, como corresponsáveis dele na justiça aplicada a Troia e no regresso. Em Ésquilo você tem um Agamenon soberbo e com a percepção errada das coisas, assim como você tem na Ilíada. Rainha Clitemnestra aparece primeiro se dirigindo ao coro, lamentando todo o sofrimento que ela passou pelos rumores de que o marido havia morrido. Ela vai mudar a perspectiva do herói e da vida pública para da mulher e da vida privada. Ela vai ressaltar ela mesma. Ela vai mostrar que a preocupação dela é com ela mesma. Ela mostra isso com a atitude. Ela mostra isso com a perspectiva da fala dela. Apesar de o conteúdo da fala dela ser de louvar o rei. Então ela fala que ela sofreu muito pelas notícias de que o rei havia morrido. Ela olha pro rei, pro marido, e diz que está um tapete púrpura estendido aos pés dele para ele ir até a própria casa, né? Ir até o palácio. O rei inicialmente ele recusa, né? Porque ele teme a inveja dos homens, ele teme a reprovação dos deuses. Mas a rainha diz que aqueles que fazem grandes coisas passam pela inveja dos homens, que isso é intrínseco ao sucesso. Ela diz também para o rei não colocar os pés no chão. O sentido manifesto é que a rainha está dando um tratamento de Deus para o marido, para o rei. Mas o sentido oculto, tapete púrpura, é um caminho de sangue. E ela diz para ele não colocar os pés no chão. O sentido primeiro ande sem ter trabalho, né? Como se estivesse levitando.
o sentido oculto é: não se fixe. Você vai ocupar, vai voltar ao trono, mas é por pouco tempo. Então a fala da rainha é essa ambiguidade que o rei não percebe. O rei é cego, né? Tem um excesso de confiança na própria grandeza. E a verdadeira vitoriosa é a rainha, que recebeu o rei de volta e vai poder encaminhar o destino dele, né? Então vamos continuar aqui a leitura. Terceiro episódio. Começa com o coro. Eia, ó rei, devastador de Troia, progenie de Atreu, como te saudar, como te venerar, não excedendo nem faltando a medida do benefício? Muitos preferem a aparência, transgressores da justiça. Estão prontos a prantear o infortúnio, mas a tristeza nunca lhes morde o fígado. Junto tem júbilos simulados, forçando os rostos sombrios. O coro está perguntando como saudar o rei, não indo além, nem indo aquém, ao benefício que ele traz. Ele aconselha o rei, o coro, a tomar cuidado com aqueles que aparentemente mostram deferência, mas e mostram compadecimento, mas na verdade sentem outra coisa. Aqueles que realmente mostram o que são, o que estão sentindo, eles são justos, né? Os outros não são justos e devem ser evitados, né? Quem bem conhece a tropa não tem como lhe escapar que os de aparência benévola adulam com aguada amizade. Tu, ao enviares o exército por Helena, não o ocultarei. Eras pintado por mim longe de musas, a não bem dirigires o leme da mente. Ao levares, após sacrifícios, audácia a homens moribundos. Agora, de todo o coração, com amizade, sou grato a quem bem cumpriu a lida. Conhecerás com o tempo, inquirindo o com justiça e o sem medida, dentre os cidadãos assíduos na cidade. O coro está fazendo uma diferença para o rei entre os justos e os sem medida, aqueles que escondem o que pensam. Ele faz isso para mostrar que ele próprio, o coro, inicialmente ele reprovava o rei, né? Pintando longe das musas, não bem dirigindo o leme da mente, mas ele mudou a posição dele. Então ele quer dizer que ele fala com justiça para o rei. Ele está do lado daqueles que falam com justiça ao rei. Agamenon agora. Primeiro Argos e os deuses regionais é justo saudar. Comigo são os causadores do retorno e da punição que impus ao país de Príamo. Os deuses não ouviram o rogo da língua e indivisos depuseram na sangrenta urna votos homicidas pela ruína de Ilion. Na urna oposta, a esperança de voto pousava no vazio. Viu que ele primeiro roga aos deuses regionais e a Argos, dizendo que junto com eles são causadores da justiça aplicada a Troia e também o bem-sucedido retorno dele. E diz:
que os deuses votaram majoritariamente pela ruína de Ilion. Fumaça ainda marca a ruína do país. Furiosas procelas vivem. Moribunda, cinza lança pingues sopros de opulência. Por isto é preciso dar memores graças aos deuses, muitas, porque puni o soberbo rápido, e por mulher devastou o país o argivo monstro, filhote do cavalo, escudada a tropa, dando o salto ao pôr das Pleiades. Transposta a muralha, carnívoro leão lambeu e saciou-se do sangue real. Ele está descrevendo o estado em que deixou Troia, descrevendo o que ele fez e por que ele fez, e se comparando a um leão que ultrapassou a muralha de Troia e comeu a todos. Aos deuses estendi este proêmio. Então isso aí foi um proêmio, né? Anterior, uma parte primeira introdutória do discurso dele. Quanto a teu conselho, está se dirigindo ao coro. Ouvi, recordo, concorde e condizente estou contigo. Poucos entre os homens têm congênito respeito sem inveja por amigo Fausto. Malévolo veneno sentado no coração duplica o mal de quem dela adoece. É oprimido por seu próprio sofrimento e pranteia ao ver alheia prosperidade. Está falando que ele concorda, concorda com o coro, né? E que poucos homens aceitam a alegria do outro, mas esses se envenenam com a si mesmos. Ciente eu diria, pois bem conheço o espelho social, imagem de sombra. São aparentes os benévolos comigo. Só Odisseu, que invito navegou, foi sob o jugo o meu pronto parceiro. Fale eu dele morto ou ainda vivo. Agamenon falou que reconhece que a falsidade dos homens só ele reconhece a verdade, o que não fala de forma desvelada, né, o coro, e ele compara com Odisseu também, que ele considera um pronto parceiro, um verdadeiro parceiro. Quanto ao mais, o país e os deuses reunido o povo em assembleia geral. Deliberaremos como o que está bem ficará bem com o passar do tempo. E se pedem saneadores remédios, ou cautério ou incisão prudente, tentaremos reverter o mal da doença. Agora ao palácio e morada de Hestia irei e saudarei primeiro os deuses que me enviaram e reconduziram. Vitória, uma vez que veio, que se firme. Fez esse discurso triunfal e disse que vai governar como um médico, curando as doenças, seja por remédios, seja por incisões. Chega a rainha, Clitemnestra. Ó cidadãos venerandos de Argos, não me envergonho de vos dizer os viris amores. Com o tempo se perde o temor dos homens. Não por outros ciente, por mim mesma direi a vida triste quando ele estava em Ilion. Primeiro a mulher sentar-se em casa a sós, seu marido, é horrendo mal, ouvindo-se muitos rumores perversos, e chegar um após outro e proclamar no palácio outra dor pior que o mal,
e feridas, se este homem teve tantas quantas fama canalizou ao palácio. Ele tem furos a contar mais que rede. A rainha está falando do sofrimento dela, e que se tanta coisa ruim ela escutou a respeito do que ia acontecer, que se o rei foi ferido tanto quanto ela sofreu, então ele deve estar furado que nem uma rede ou uma peneira. Se fosse morto como amiudavam falas, qual o tricorpóreo Gerion alardearia ter recebido tríplice manto de terra? Gerion é um gigante com 3 corpos unidos, né? Se fosse morto como amiudavam falas, qual tricorpóreo Gerion alardearia ter recebido tríplice manto de terra? Amplo em cima, embaixo não digo, porque ele é triplo da cintura para cima, né? Morto uma vez em cada forma. Por causa de tais rumores perversos, outros soltaram à força muitos laços em cima de meu pescoço preso. Por isso, aqui o filho não está presente como devia, penhor do pacto meu e teu, Orestes, e que isto não te admire. Dá-lhe abrigo o benévolo hospedeiro Estrófio da Fócida, por prevenir-me de dúplice dor. Ela, temendo o pior, temendo que o marido morresse e que a família dela fosse ameaçada, caso o marido morresse, ela enviou Orestes para um lugar seguro, né? O teu perigo em Ilion, por prevenir-me de dúplice dor. O teu perigo em Ilion, e se um desgoverno aclamado pelo povo derrubasse o conselho, por ser congênito aos mortais, mais pisotear a quem caiu. Então, o perigo do marido, junto com uma interrupção do governo em casa. Tal escusa não traz nenhum engano. A impetuosa fonte de minhas lágrimas está extinta. Não há nenhuma gota. Tenho feridos os olhos ceroantes a prantear por ti os luzeiros apagados sempre, e durante sonhos despertei sob tênues movimentos de mosquito estrídulo, ao contemplar tuas dores mais longas que o sono. As lágrimas dela até secaram. Agora, sofrido isso tudo, sem aflição, eu diria a este homem cão do estábulo, salvador cabo do navio, coluna firme do alto teto, filho único para o pai, terra à vista para marujos inesperada, sereno dia a contemplar após tormenta, água da fonte para o sedento viajor, prazeroso escapar a toda coerção. Enquanto ela está exagerando dizendo o quanto ele é necessário. Com tais palavras faço-lhe as honras. Inveja esteja ausente, muitos males antes suportamos. Agora, ó cabeça querida, desce desse carro sem pôr no chão o teu pé devastador de Ilion, ó rei. Porque tardais, ó servas, incumbidas de cobrir o chão da via com as vestes? Rápido, se cubra de púrpura o acesso à casa inopina a que justiça o guia. No mais, a mente não vencida por sono fará com os deuses o justo destino. Ela fala para que o rei desça do carro e, como um deus, ande sobre as vestes das servas, sem pôr o pé no chão.
como se estivesse flutuando mesmo, né? Como se fosse um deus. Agamenon: progene de Leda, vigia de meu palácio, falaste como convém a minha ausência. Muito te alongaste, mas insigne louvor esse quião tem que vir dos outros. Agamenon reconhece o insigne louvor da rainha, mas ele diz que não tem que vir dela, tem que vir da população. Ele teme ser mal visto pela população. Engraçado que ele é soberbo, mas ele expressa soberba, mas ele teme ser mal visto pela população. No mais, não me amoleças à maneira de mulher, nem como a um bárbaro não me aclames prostrada aos gritos, nem com vestes cubra o invejável acesso. Deuses assim se devem honrar. Sobre os enfeitados adornos, mortal não tenho como andar sem pavor. Deem-me honras de homem, não de Deus. Sem tecidos sob os pés, nem enfeites, a palavra fala, e o não pensar mal é o maior dom de Deus. Felicite-se quem finda a vida em amável conforto. Se eu, em tudo assim agisse, confiaria. Ele está pedindo honras que se dão a homens, não a deuses. A rainha: diz-me isto, não contra o que sentes. A rainha está pedindo que o rei diga o que está sentindo. Aí o rei: sabe que não desfiguro o que sinto. Por temor aos deuses prometerias esse ato? Você está dizendo que fará isso por temor aos deuses? Se competente e sábio indicasse esse rito. Se um sábio me indicar fazer isso, que te parece Príamo faria se vencesse? Uma pergunta que ela faz: o que o rei de Troia faria no teu lugar, caso ele tivesse vencido? Parece-me que andaria sobre os enfeites. Não tenhas pudor de humana repreensão. O clamor do povo, porém, tem grande força. Quem não desperta inveja não merece zelo. Não é de mulher o desejo de combate. Aos faustos, as alegrias, convém deixar-se vencer. Seja alegre. Celebre a tua vitória. Estimas tanto a vitória desta porfia? Deixa-te persuadir. Concede-me poder. Uma outra fala ambígua dela. Todas as falas dela são geralmente ambíguas, né? Ela tem um sentido manifesto, que é o de que ela está honrando ao rei, mas tem um sentido segundo, que é que ela está querendo que ele dê o poder a ela. Se isto te agrada, descalcem-me logo os sapatos, servis anteparos dos pés, e ao pisar nestas púrpuras dos deuses, não me atinja de longe a inveja do olho. Grande é o pudor de arruinar o palácio pisando opulência e tecidos preciosos. Enfim, e essa estrangeira acolhe-a com bondade. Agamenon voltou trazendo uma das filhas do rei Príamo, querendo que a esposa a acolha. Uma mulher chamada Cassandra.
Os deuses de longe veem benévolos os que dominam com doçura. Ninguém quer suportar o jugo servil. Está falando que ele dominou os troianos, mas a essa mulher linda eu domino com doçura. Os deuses vão me ver como benévolo, vão te ver como benévolo, se nós recebermos bem Cassandra. Ninguém quer suportar o jugo servil. Escolhida dentre muitas riquezas, esta flor, dom do exército, veio comigo. Como se ela fosse uma riqueza que ele extraiu de Troia. Já que me convenci a te ouvir nisso, entrarei no palácio pisando púrpuras. Ele abusa, ele se excede, ele causa dores à esposa, inúmeras dores, e ela trama contra ele. Existe o mar, quem o extinguirá? Nutre a sempre nova seiva argentária de muita púrpura, tintura de vestes. O palácio dispõe disto, com os deuses, ó rei, e a casa não conhece penúria. Prometeria o pisoteio de muitas vestes, se oráculos o proferissem ao palácio, ao preparar o resgate desta vida. Se há raiz, a fronde vem ao palácio, espalhando sombra contra a canícula. E contou a vinda ao doméstico lar. O calor mostra que veio no inverno. Quando a virente uva Zeus converte em vinho, o refrigério está em casa, percorrendo a casa o perfeito Senhor. Zeus, Zeus perfectivo, perfaz-me as preces e que te importe ou que te importar perfazeres. Vamos entender o que Clitemnestra falou. Existe o mar, existe a seiva argentária púrpura que tinge as vestes. E o palácio tem isso. E a casa não conhece penúria. A casa tem seus recursos, né? Prometeria o pisoteio de muitas vestes, se oráculos o proferissem ao palácio ao preparar o resgate desta vida. Se há raiz, a fronde vem ao palácio espalhando sombra contra a canícula. Uma árvore, se ela tem raiz, a parte de cima dela sombreia prazenteiramente o palácio. E com tua vinda ao doméstico lar, o calor mostra que veio no inverno. Quando a virente uva Zeus converte em vinho, o refrigério está em casa. Está falando que quando Zeus quer, transforma a uva em vinho, a casa fica em refrigério, fica agradável, percorrendo a casa o perfeito Senhor. Zeus perfectivo, aquele que faz tudo acontecer perfeitamente, perfaz minhas preces e que te importe o que te importar perfazeres. Ela está dizendo que a casa tem seus recursos e eles são abundantes conforme Zeus quer. Então que Zeus conceda os bens para eles todos, né? Ela não falou que vai receber bem a Cassandra, nem o Agamenon. Ela
atribuiu a Zeus o futuro, né? O porvir. A gente volta no próximo vídeo.